Olá, eu sou o Polozzi, eu sou o criador dessa palestra que você está assistindo. Eu quero agradecer pelo seu tempo e te dar os parabéns por você estar participando. Eu quero contar para você rapidamente um pouquinho da minha história para você entender o que acontece quando você muda as suas crenças. Porque as pessoas olham para minha vida hoje e muitas pensam assim: ah, nasceu em família rica, teve sorte na vida, ou ele tem alguma habilidade especial. Não, eu não tenho nada de especial. Eu sou igual a você que está me assistindo. A diferença é que eu tive algumas mudanças na minha vida, coisas que eu aprendi participando de treinamentos, imersões, que eu fui aplicando na minha vida e tendo resultado. E é por isso que eu quero ensinar para você o que eu fiz. Só para você ter uma noção, eu era esse bichinho de matar com pedra aí que você tá vendo na tela. Olha só pro meu rosto. Eu era uma pessoa negativa, ranzinza, eu só reclamava, estava sempre infeliz. Eu não tinha sonhos e esperança mais, e a pessoa que não tem sonho e esperança mais, ela tá com depressão, e eu nem sabia disso. Tava 30 quilos acima do peso, uma baixa autoestima terrível. No meu relacionamento era só briga, ofensas, não tinha mais carinho, não tinha mais amor, não tinha paixão, não tinha beijo, não tinha toque. Sabe, eu só tava junto por causa de filho pequeno. Era o único motivo para estar junto ainda. Financeiramente, eu só não devia para os outros. Eu fazia questão de pagar as contas em dia. Mas dinheiro não sobrava para nada. Eu não conseguia trocar de carro. Eu tinha um Gol 2001, geração 3, todo acabado. Eu não conseguia viajar. E sabe o que mais me doía? Era quando o meu filho pequenininho me pedia um brinquedinho e eu não conseguia comprar aquilo para ele. Fazia eu me sentir frustrado, fracassado como pai, como homem. E era uma vida financeira assim, no limite. Profissionalmente, eu acordava para trabalhar, era soneca, eu só reclamava. Aí acordava cedo, tinha que pegar ônibus lotado, 1 hora de pé para ir até Campinas, onde eu trabalhava. Aí eu chegava no trabalho, não tinha muito resultado, já fazia 3 anos que eu não sabia o que era ser promovido, eu só ficava reclamando. Eu entrava naquelas rodinhas de pessoas que só reclamavam do trabalho, que não faziam nada para crescer, que não investiam na própria vida. E aí eu ficava achando ruim de quanto eu ganhava, mas eu mesmo não fazia o que era necessário para poder crescer. Eu era infeliz no que eu fazia e só trabalhava para pagar conta. Eu tinha conta para pagar e por isso que eu trabalhava. Aí depois saía do trabalho, pegava ônibus de novo, lotado, todo suado, fedendo. E essa era a minha vida. Aí chegava em casa e toda semana, todo dia era assim. Ou seja, eu não crescia, eu não evoluía mais na vida. Pelo contrário, eu estava afundando cada vez mais. Eu estava um dia no trabalho, empurrando com a barriga, contando as horas para eu poder ir embora, e eu começo a ver pessoas vindas de um final de semana. Um final de semana completamente transformadas, falando de forma diferente. E a mudança delas foi tão grande que começou a chamar a atenção da empresa toda, inclusive a minha. Aí eu fiquei curioso e fui perguntar, e falei, viu, o que você fez que você voltou tão mudado assim de um dia pro outro? Aí a pessoa falou assim, nossa, eu participei de uma imersão de um final de semana que é assim, assim, assim. Faz lá também porque eu tenho certeza que vai mudar a tua vida. Como eu era uma pessoa cética, pessimista, negativa, eu disse assim, duvido. Um final de semana para mudar minha vida. Só que como eu não aguentava mais viver da forma como eu vinha vivendo e eu percebi que eu precisava de ajuda, porque se eu conseguisse mudar minha vida sozinho, eu já teria mudado. Falei, eu preciso de ajuda, eu preciso de um caminho, porque não dá mais para ficar como eu tô. Se eu continuar da forma que eu tô, eu vou ficar cada vez pior, eu vou ficar cada vez mais obeso, vou entrar numa depressão profunda, vou perder meu casamento, vou perder meus filhos. Não dá mais para ficar assim. Aí eu falei assim, eu preciso fazer uma escolha. E eu percebi que eu tinha 3 escolhas para fazer na minha vida. E a primeira escolha era continuar como eu estava, com os mesmos problemas de sempre, sem crescer, sem evoluir. E todo mundo tem essa escolha, você tem essa escolha também. A segunda escolha é eu podia mudar a minha vida, eu podia fazer alguma coisa, não aceitar mais como a minha vida estava, só que eu podia fazer isso sozinho. Deixa eu tentar mudar a minha vida sozinho. Só que aí pode ser que eu não encontrasse o caminho, a ferramenta, a técnica, o conhecimento que me fizesse mudar de fato. Aí eu sei que eu ia cansar, desanimar, que é o que acontece com a maioria das pessoas que tentam fazer sozinho. E a terceira escolha, eu podia mudar a minha vida, mas eu podia mudar com ajuda, investindo em mim, buscando conhecimento, aprendizados, estratégias, conhecimentos de pessoas que já tinham resultado. E essa era a terceira escolha. E eu escolhi buscar ajuda. Você também tem 3 escolhas na tua vida. Qual você escolhe? Ficar parado, deixar como a sua vida tá e talvez ela piore, tentar mudar sozinho, mas sem saber os caminhos, a estratégia, as ferramentas, ou investir na sua vida para que você de fato sim consiga acelerar os seus resultados. Qual é a sua escolha? Aí eu disse assim para essa pessoa, eu vou fazer esse curso aí, só que eu não tinha dinheiro para pagar. Aí eu tive que matar o meu orgulho para pedir cartão de crédito emprestado pro meu pai para ir pagando por mês, porque eu já não tinha dinheiro. Só que aí eu tive que apertar, porque às vezes a pessoa fala que não tem dinheiro, mas não percebe
percebe que está gastando de final de semana com comida, e aí eu gastava com lanche, com pizza. Eu tive que fazer um aperto, pagar um preço para conseguir pagar esse curso. Sabe por quê? Algumas pessoas, elas dizem que não têm dinheiro. Quando é para fazer um curso, um treinamento, estudar um idioma, fazer uma faculdade, elas falam que não têm dinheiro. Aí elas vão e gastam o mesmo dinheiro com outras coisas que não trazem crescimento nenhum para a vida delas. Tem pessoas gastando mais dinheiro com coxinha, batata frita, refrigerante e cerveja. Aí depois elas não sabem porque estão acima do peso, sedentárias, sem energia e sem dinheiro. E aí fica reclamando, botando a culpa nos outros pelos próprios resultados que elas têm. E na realidade, não é que as pessoas não têm dinheiro, a maioria das pessoas. Claro, não estou falando aquelas pessoas que estão passando por situações muito difíceis de desemprego há um bom tempo. Eu estou falando da média, da maioria das pessoas. Não é que elas não têm dinheiro, é que elas não têm prioridade para investir na vida delas. É que nem tempo. Outra desculpa que as pessoas dão é que elas não têm tempo. Não é que elas não têm tempo, é porque elas não têm prioridade para aquilo. Porque quando se torna prioridade, elas arrumam tempo. Nem que for para passar a madrugada toda fazendo. Então não é que a pessoa não tem dinheiro, é porque ela não tem prioridade para investir no próprio crescimento dela. Você vai ver a lista de prioridade delas, aí tem assim, ó, do que ela já está pagando de parcela ou o que ela tem na lista dela do que ela quer comprar. Aí você vê lá, no topo das prioridades, ela está pagando parcela de carro quando ela não está equipando o carro, porque tem gente que gasta dinheiro equipando o carro. Aí tem o celular, tem a bolsa, o sapato, a viagem, a geladeira. Aí você vê um monte de coisa na lista de prioridades dela e desenvolvimento pessoal, investir no próprio crescimento, nem aparece na lista. Ou se não, tá lá embaixo. Sendo que se a pessoa pegasse desenvolvimento pessoal, aprender novas habilidades, conhecimentos, colocasse isso no topo da lista, com o crescimento dela, o desenvolvimento, com o passar do tempo, ela conseguiria conquistar o que está embaixo com mais facilidade. Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? É por isso que as pessoas não conseguem guardar dinheiro, porque elas focam no prazer a curto prazo e todo o dinheiro que elas pegam, elas dão um jeito de gastar com alguma coisa. Agora, se você quer ter sucesso, você precisa pensar no prazer ao longo prazo. Você tem que investir no seu crescimento agora, porque crescendo você vai conseguir adquirir maiores bens para a sua vida, maiores prazeres, poder viajar, ter lazer. Aí às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer um curso. Não é que não tem dinheiro, é prioridade, porque olha só, se você não está bem financeiramente hoje, ou se você não está ganhando o quanto você gostaria de ganhar, a pergunta que eu te faço é, quantos livros você leu nos últimos 6 meses? Quantos vídeos no YouTube você ficou assistindo de conteúdo, aprendendo algo novo? Quantos cursos você fez? E aí você entende, porque se você não tem dinheiro, é porque você não aprendeu como ganhar, você não desenvolveu novas habilidades, atitudes que fazem com que você seja promovido, que você inicie um negócio, que você cresça na sua vida. Aí eu decidi tomar uma decisão que mudou a minha vida. Eu decidi parar de arrumar um culpado para como estava a minha própria vida e falei assim, eu vou tornar isso prioridade. E decidi investir. Aí eu faço essa imersão. Lá, as minhas crenças são reprogramadas através de coaching, programação neurolinguística, inteligência emocional, ciências do desenvolvimento humano. E com essa reprogramação, eu volto para casa totalmente mudado. Agora eu estou falando de forma diferente, feliz, cheio de sonhos, esperança. Eu começo a abraçar minha esposa, elogiar, dizer que amo, fazer carinho. O nosso nível de paixão aumenta. Eu começo a picar a pizza, assim, levar picadinha para ela no sofá. E eu começo a experimentar no meu relacionamento coisas que eu não experimentava nem na minha fase de namoro. Muda completamente. Eu me torno um pai muito mais paciente, carinhoso, atencioso com o meu filho. Aí eu passo a ter mais determinação, disciplina, fazer atividade física, me alimentar melhor e eu emagreço 20 quilos em 1 ano. No trabalho eu mudo completamente, me torno uma pessoa muito mais positiva, eu passo a ter mais coragem, enfrentar desafios antes que eu não enfrentava, eu tinha medo, passo a ter mais proatividade e aí eu logo sou promovido num curto período de tempo. Aí são tantas mudanças na minha vida que eu começo a ver assim, aí eu me pergunto, como é que eu faço para levar isso que eu estou vivendo para as pessoas que eu amo também? E a princípio, eu não sabia que um dia eu ia fazer isso, eu não sabia, não tinha ideia de que um dia eu ia transformar milhares de pessoas. Eu queria transformar as pessoas da minha família, da igreja que eu frequentava. Aí eu começo a estudar cada vez mais desenvolvimento pessoal, ler livros, buscar todo o conhecimento sobre isso. Aí eu coloco tanto foco nisso, que eu sou mandado embora da empresa que eu trabalhava por causa disso. Aí quando eu sou mandado embora, em vez de eu ficar, olha só, me fazer um papel de vítima, coitado, olha a minha vida, o que eu vou fazer? Não, eu falei assim, nossa, essa é a oportunidade que eu tenho agora de viver do meu sonho, ajudando as pessoas, fazendo as pessoas serem o melhor que elas podem ser. Aí eu começo a fazer coaching
individual de graça para 1, 5, 10 pessoas. Aí eu começo a bater em porta de empresas, conhecer pessoas novas que eu não conhecia, ter que enfrentar muito desafio. E não estou dizendo para você que é fácil não, que é mágica. Precisou sim ter esforço, dedicação, determinação. Mas a minha crença tinha mudado, eu acreditava naquilo. Aí eu tive que ter resiliência, ter que aguentar pancada, ouvir muito não das pessoas, muito não das empresas, ter que lidar com as pessoas que eu amava dizendo assim pra mim: para de brincar e vai arrumar um emprego. E eu resistindo, eu acreditando no meu sonho. Aí eu me pergunto assim, como é que eu faço para ajudar mais pessoas? Vou dar palestra. Só que eu não falava em público, mas minha crença tinha mudado tanto, eu estava tão confiante agora por causa dessa reprogramação mental que eu tive, que eu falei, é mais um desafio que eu vou enfrentar. Aí eu começo a dar palestra para 5, 10, 15 pessoas. Aí uma pessoa começa a indicar para as outras. Aí minhas palestras começam a aumentar, 50, 100, 200 pessoas vindo nas minhas palestras em Valinhos, no interior de São Paulo, onde eu moro atualmente, pessoas vindo de outras cidades. Aí a minha vida financeira começa a melhorar por causa disso. Aí eu vou para os Estados Unidos fazer curso com o melhor do mundo nisso aqui, Anthony Robbins, e as pessoas começam a indicar cada vez mais o meu nome. Minhas palestras começam a crescer e 3 anos depois que eu passei por esse processo de reprogramação de crenças, com 31 anos de idade, eu me tornei um dos maiores coaches do Brasil, participando de eventos, dando palestra nos maiores eventos de coaching do Brasil, fazendo imersões com mais de 300 pessoas, pessoas vindo de outro estado, outros países para participar da minha imersão. E a procura era tão grande, a busca, sabe, pessoas pedindo essa imersão da Polose em outros estados, que eu comecei a me perguntar, poxa, como é que eu posso levar essa missão adiante, ajudar mais pessoas? E eu percebi que o que funcionava, o que transformava as pessoas, era o método que eu tinha criado. Não era o Polose em si. Lógico, eu me dediquei, me esforcei, estudei muito, só que de tanto fazer curso, ler, estudar, eu criei um método. E o que estava levando transformação para as pessoas, e a gente começou a transformar milhares de pessoas, era um método. E eu falei assim, poxa, eu preciso ir para os outros locais, levar esse método para os outros estados. Foi aí que eu comecei a treinar palestrantes, capacitar palestrantes, coaches, treiná-los, qualificá-los, com muito estudo, muito curso. E aí eu fui criando um time de palestrantes, que se eles tivessem qualidade para aplicar o método da mesma forma como eu aplico, seria a mesma transformação, porque o que transforma é o método e não o Polose em si. E aí a gente começou a expandir para o Brasil todo, dando essa palestra no Brasil todo. E você só está assistindo essa palestra agora exatamente porque esse palestrante que está aí com você pagou um preço, ele participou da nossa imersão, ele fez os treinamentos, ele se dedicou. E eu não seria louco de colocar qualquer pessoa para queimar o nosso trabalho. Pessoas com qualidade, que se dedicaram, que se esforçaram e hoje estão levando essa palestra para o Brasil todo. Nós estamos em mais de 17 estados no Brasil. Nós somos mais de 70 palestrantes no Brasil todo, transformando vidas. Nos últimos 2 anos, a gente doou, arrecadando alimentos através das nossas palestras, 200 toneladas de alimentos. Nos últimos 2 anos, foram mais de 200 mil pessoas transformadas presencialmente através desse método que a gente tem levado para o Brasil todo. E hoje, os melhores palestrantes do meu time estão levando a nossa imersão da Polose para o Brasil todo. As pessoas participam dessa imersão, têm a mesma transformação e só é possível porque eu tinha uma limitação de agenda. Eu não consigo me duplicar, a minha agenda é limitada por conta disso. Eu tenho uma região que eu faço ou outra, mas agora esses palestrantes de alto nível levando o método tem causado transformação em milhares de pessoas. E hoje, no momento que você está vendo esse vídeo, 6 anos e meio depois, faz 6 anos e meio que eu passei por essa transformação. Hoje eu tenho uma empresa com mais de 50 colaboradores. E toda essa transformação, os palestrantes, o nosso time, a nossa missão de levar esse método, levar a transformação, gerar resultado na vida das pessoas, só foi possível porque eu tomei uma decisão. E a decisão que eu tomei foi de investir na minha vida e buscar ajuda, as ferramentas, as técnicas e o caminho certo para fazer isso. Agora talvez você pergunte assim, Polose, mas para você é fácil dizer isso, você é uma exceção. Não, não sou uma exceção não. Se você acessar o meu site, as redes sociais, o meu canal do YouTube, Facebook, Instagram, no Instagram na minha conta lá tem uma bolinha chamada depoimentos. Você vai ver lá, hoje passam dos milhares de depoimentos de pessoas que participaram da imersão da Polose, seja comigo ou com os nossos palestrantes,
tiveram suas crenças reprogramadas e depois gravaram um vídeo ou escreveram um depoimento dizendo o que aconteceu na vida delas. Pessoas emagrecendo 50, 40 quilos em um ano. E não é uma ou duas não, são dezenas de pessoas mandando depoimento do antes e depois, mostrando como elas ficaram. Pessoas sendo promovidas 2, 3 vezes dentro do mesmo ano. Empreendedores faturando 15% a mais no mês seguinte, já triplicando o faturamento. Tudo isso gravado, disponível nas redes sociais para você acessar o momento que você quiser. Vendedores batendo meta de 2 meses em 15 dias. Pessoas triplicando os seus ganhos com o passar do tempo, mudando as suas crenças. Casais com problema de relacionamento, alguns até morando separados já, voltarem a morar juntos e viverem um relacionamento maravilhoso. Ou pessoas que estavam sozinhas há um bom tempo, ou só se machucavam nos seus relacionamentos, atraindo pessoas erradas, saindo de lá, noivando, casando, porque mudaram internamente o sistema de crença delas. Filhos com problema de comportamento, nota ruim na escola, melhorando o comportamento e nota porque os pais passaram pelo seminário, não foram nem os filhos. Pessoas parando de tomar remédio para depressão, ansiedade, síndrome do pânico, com orientação médica depois que participaram da imersão da Polose. Tudo isso porque mudaram as suas crenças. Não adianta mudar o que está fora. O que está acontecendo na tua vida, os resultados que você tem na tua vida hoje, é tudo consequência do que está aqui dentro. Então, se você quer mudar a tua vida de fato, você vai precisar mudar as suas crenças.